Sejam muito bem-vindos ao 7º episódio do Gerenciando 10K com Everson Curata. E aqui eu ensino profissionais que gerenciam projetos industriais a obter salários a partir de 10 mil. E no episódio de hoje eu vou falar sobre uma questão crucial para você que gerencia projetos industriais, que é a falta de apoio das gerências e direções em seus projetos. Essa situação é complicada e muitas vezes difícil de entender o porquê desse tipo de atitude, visto que os projetos vêm para impulsionar a empresa, a sua linha de produção, aumentar os volumes de produção ou criar uma nova, não é? E esta falta de apoio das lideranças pode acabar com o seu resultado e, se continuar, com o seu próprio crescimento profissional. E por isso, vou te mostrar um pouco da minha metodologia que uso para tratar essas questões para poder reverter esse tipo de situação. Então, vamos explorar esse tema, entender as causas e, o mais importante, como superar esse desafio e reverter essa situação com cada tipo de situação. Então fique até o final do vídeo para saber como resolver essa questão tão importante. E então, quando você tem um problema, o que você faz para resolver? Analisa e conhece as causas, os tipos e as características do seu problema, não é? Então vamos fazer isso. Conhecer os tipos de falta de apoio que podem ocorrer para podermos aplicar as ações específicas, e isso eu vou falar ao longo desse vídeo. Então qual que é o primeiro? Comunicação ineficaz. Essa falta de apoio é quando ninguém se entende, seja você o responsável do projeto industrial, seja o gerente das áreas que serão impactadas ou a própria direção. E o que isso quer dizer? Falta clareza na comunicação ou desalinhamento das expectativas, sendo esse ponto normalmente muito impactante, porque muitas áreas acham que os projetos vêm para resolver os seus problemas. Quem puxa os projetos na indústria e trabalha em multinacionais sabe o que estou falando. Mas fique tranquilo que eu vou falar um pouco sobre essa questão em pequenas e médias empresas. Então, retomando. Às vezes, tem aquela operação onde a máquina não está conforme a NR12 ou as normas de segurança. E aí, chega o projeto e a única alteração que você vai ter nesta operação em específico é a inclusão de uma nova diversidade de produto neste processo. Ou seja, uma alteração, o trabalho seria uma alteração no software, uma leitura de informação de peças, etc. Né? Ou seja, pequenas alterações. E aí vem demandas e várias discussões que você precisa adequar o processo para a norma NR12, fazer melhorias no equipamento, porque senão vão bloquear as etapas do projeto, etc, etc. E isso é só um exemplo. Obviamente, se o projeto gerasse alterações maiores, a chance de conseguir esse recurso no projeto cresceriam bastante. Ou seja, em operações onde você tem um impacto maior, obviamente, quando possível, é interessante realmente que você faça essas melhorias no seu projeto, no seu processo, para resolver aqueles problemas. Isso é importante e precisa ser feito quando possível, tá? O que eu estou dizendo aqui é que às vezes as alterações são muito pequenas naquela operação e o pessoal quer que você faça uma revolução dentro dela, ou seja, um alto investimento. É nessas situações, essa pequena situação pode gerar um grande problema em todo o projeto. Então, é nesse sentido que estou falando. Mas quando as alterações são pequenas, aí fica quase impossível atualmente justificar no projeto esse tipo de investimento, a não ser que haja algum programa dentro da empresa motivando essa adequação. E olha, isso acontece às vezes, mas tudo depende do momento da empresa. E os patrocinadores do projeto, aqueles que vão pagar o projeto, que vão abrir o bolso, já estão ficando cada vez mais atentos a esse tipo de situação, justamente para bloquear esse tipo de trabalho no projeto, visto que não querem financiar. E por que fazem isso?
Porque todo investimento impacta no valor do produto que está entrando. E isso, o que isso gera? Afeta a viabilidade econômica do projeto como um todo. Então, por isso, um produto ele pode passar a ser inviável, ou um projeto passar a ser inviável, se o investimento cresce muito. Tá? Então, por isso, cada dia que passa, esse tipo de demanda vai ficando cada vez mais difícil. Mas as áreas não entendem e não querem entender esse tipo de situação. E por isso os conflitos acontecem. Outra coisa, para guardar na sua mente, os investimentos que vêm em multinacionais normalmente vêm da matriz. Ok? Agora, para empresas pequenas e médias, o poder de pressionar o projeto a bancar a melhoria e solucionar os problemas atuais da empresa diminui bastante. Porque o dinheiro dos projetos são internos à empresa, ou seja, com recursos próprios ou do pedido de um novo negócio, né? Então, caso neste pedido o fornecedor tenha incluído, eu estou dizendo fornecedor porque vamos dizer, eu estou citando um exemplo de uma empresa pequena ou média, no caso de um fornecedor. Se ele pegou e colocou este investimento para fazer uma melhoria dentro da própria empresa, né, neste projeto, e ganhou esse pedido, aí sim isso vai acontecer. Mas quando isso não é feito, há uma grande dificuldade, não que não possa ser feito, mas é uma grande dificuldade de fazer melhorias grandes no projeto que não estão sendo considerados dentro da verba do projeto. Por isso, há menos discussões nesse sentido. Sabe por quê? Porque o dinheiro para manter a empresa em funcionamento sai do mesmo bolso do projeto. Mas é claro que o desejo do projeto pagar investimento continua. Mas as brigas tendem de qualquer forma a ser menor. Porque no final a decisão da empresa é do dono que está lá, do lado de você, né? E que entende se há ou não necessidade desse tipo de investimento. Então, isso tudo é muito fácil, é só alegria? Não. Até porque normalmente, nesses casos, os recursos também são menores. Eu já trabalhei em empresa pequena e vi que certas ações, como por exemplo, a segurança, eram tomadas quando os acidentes estavam altos. Ou quando era necessário devido à incidência de uma multa se não fosse feito. Mas de qualquer forma, havia necessidade de uma boa conversa para que realmente fosse escolhido as melhorias que realmente irão gerar valor para a empresa. Isso também não é fácil e essas discussões também não são, porque cada um vai depender do seu ponto de vista. Segundo, decisões estratégicas desalinhadas. Quando os KPIs ou os objetivos do seu projeto e as decisões estratégicas da direção não estão alinhadas, ocorrem conflitos e dificuldades na sua execução, impactando diretamente na eficácia e na qualidade do seu projeto. Isso acontece normalmente, né, em empresas multinacionais, quando os objetivos da matriz podem não bater com objetivos da filial. Ou seja, vamos dizer aqui a filial aqui do Brasil, né? E isso pode acontecer, essa variação da meta, a meta do Brasil ser maior, por quê? É porque os diretores da filial querem ter objetivos maiores para se sobressair quanto às demais plantas. Às vezes por uma ambição profissional dos próprios diretores, ou para que a planta se destaque para ter mais possibilidade de ganhar projetos e com isso garantir uma entrada maior de investimento, gerando mais crescimento para a empresa. Isso é excelente. Terceiro, resistência à mudança. Quando a direção e a gerência resistem à adoção de novas práticas ou tecnologias, a inovação tende a ser sufocada, né? E o projeto acaba enfrentando dificuldades para entrar em plena capacidade de performance e às vezes para manter mesmo. Por quê?
para você inovar tecnologicamente e entrar na era da indústria 4.0, por exemplo, os profissionais que irão atuar precisam ser mais qualificados tecnicamente, sejam ela na fabricação, na manutenção, na automação, na própria liderança, né? E isso gera ou novas contratações ou treinamento dos profissionais da casa, que é super interessante, porque isso é um fator extremamente motivante para todos. E, em contrapartida, gera salários mais altos, até pela evolução e no aumento da complexidade da função. O maior problema nessas situações é quando a gerência das áreas envolvidas e a direção querem o bônus do projeto, que é a maior produtividade, a maior performance, a maior qualidade, o controle dos processos, ou seja, eles vão ter dados para poder verificar como aumentar a performance, os status das máquinas, né? Vão ter uma redução das equipes produtivas de trabalho, mas não querem o ônus. Eles querem continuar com uma equipe barata, sem conhecimentos técnicos mais afinados, e também não querem mudar a forma como organizam as atividades, seja de manutenção, seja de solicitação de verbas anuais para manter as máquinas, né? E isso tudo gera um planejamento maior. E qual que é o problema disso? São, às vezes, essa necessidade de evolução da própria organização que gera resistências e bloqueios nos seus projetos. Quarto, não atendimento a necessidades específicas. A falta de apoio pode resultar na não abordagem das necessidades específicas do projeto, como treinamento, aquisição de equipamentos adequados ou um suporte técnico, né? Impactando a eficiência e a qualidade do seu projeto. E isso é, infelizmente, algo comum nas empresas. No projeto, você deixa uma verba, né, específica para o treinamento das equipes que irão utilizar os recursos do projeto e tudo alinhado com as áreas envolvidas. E aí, por mais que seja solicitada a participação das equipes das áreas, muitas vezes não é disponibilizada as pessoas necessárias para o treinamento. E olha, as horas extras são pagas pelo projeto. Qual que é o problema? Às vezes você tem uma equipe pequena que está sendo treinada e mesmo assim eles não fazem uma participação realmente adequada e acabam querendo usar essas horas para fazer outras atividades próprias do próprio departamento. Só que o problema é que lá na frente, quando algum equipamento para, eles vêm com uma justificativa que não tem pessoas capacitadas e precisa de ajuda e o treinamento não foi bem feito. Bom, começam a dar várias justificativas e que precisa novamente de um novo treinamento. Quando isso é possível, ok. Mas quando o dinheiro acabou? Problema, né? E o que a falta de apoio gera em você como profissional ou na sua equipe que afeta seus resultados diretamente? A sua equipe irá se desmotivar. Por quê? Se as lideranças não dão apoio, provavelmente isso não vai gerar reconhecimento ou promoções diante de tanto esforço que todo o projeto necessita. E isso gera uma falta de engajamento, um conflito na equipe e a perda de foco, porque passarão a dar prioridade para outras coisas. E, além disso, uma sobrecarga de trabalhos para você, gestor de projeto, para continuar a motivar a sua equipe e acompanhar para ver se as ações realmente estão sendo tratadas. Ou seja, tem que ficar mais de perto. Dessa forma, você vai estar gastando mais tempo, mais recursos que você deveria estar usando para as suas próprias atividades. E, além de tudo, manter a sua própria motivação, dependendo dos casos, pode ser um grande desafio. Entendeu agora? Porque esse tema é importante, que ele pode afetar o resultado dos seus trabalhos, o seu crescimento profissional. Ele aumenta facilmente o seu estresse, afeta a sua saúde, a qualidade de vida, a sua e da sua família.
Quer mais motivo para ver o quanto temos de valorizar isso? Acho que não, né? Mas para exemplificar isso, teve uma vez em que estava trabalhando em um grande e importantíssimo projeto. E olha, eu pensei, como é um grande projeto, eu vou ter todos os recursos que havia solicitado. Mas não. Isso não aconteceu. E falando de forma resumida, iríamos fazer modificações em todas as linhas de usinagem e montagem da empresa, fazendo automatizações dentro dos processos, além da sincronização automática em todos os fluxos logísticos através de AGVs. Iríamos fazer também uma redução de estoques em toda a fábrica. Isso tudo impactava a informática, o que motivou a aquisição de novos painéis devido à enorme quantidade de dados que seriam incluídos, visto que as comunicações entre os diversos processos deveriam acontecer para fazer o todo funcionar. E mesmo com tudo isso, não estava tendo os recursos humanos para conseguir vencer tanta atividade. Foram meses e meses falando com várias gerências da necessidade de recursos, mostrando as consequências e nada. Sempre ouvia que não tinham o que fazer. As promessas vinham, mas não se concretizavam. A equipe estava dando o seu melhor. Mas, claro, para manter o projeto andando, eu tive que pegar muitas atividades junto com a minha função. Ou seja, é como se eu estivesse trabalhando como goleiro e como centroavante do time ao mesmo tempo, né? Até que chegou um momento próximo do crítico, né? Que não havia mais o que fazer. E estava muito próximo do deadline. E aí acionei a direção geral e expus a importância e os ganhos do projeto. A quantidade de ações abertas vezes o tamanho da equipe, prazos super apertados. E o que aconteceria se houvesse atrasos e os impactos também dentro da própria empresa. Tá? E tudo isso baseado em dados muito claros. Após essa reunião, os recursos chegaram em menos de 1 hora, sendo boa parte de pessoas com pouca experiência, ok? Mas através de orientação, conseguimos fazer uma boa entrega do projeto. Não estou dizendo que foi fácil, mas foi factível. Além disso, com os resultados obtidos, nós nos tornamos referência dentro do grupo, recebi prêmios e promoção. E além disso, foram várias as visitas de importantes diretores da matriz e de outras filiais do grupo para ver como o projeto foi realizado na planta do Brasil. Sabe, os problemas vêm e vão. Você pode ter um projeto hoje e receber todos os recursos que você precisa. E às vezes, por N motivos, do nada você pode passar por situações como essa, mas que fazem parte da vida de quem gerencia projetos industriais. Ok? Mas você pode estar se perguntando, por que demorou tanto para acionar o recurso que você tinha? Porque não é aconselhável utilizar isso a todo momento que tiver algum obstáculo. Eu dei o tempo para isso. Foram inúmeras reuniões, bem documentadas, solicitando esses recursos. E através da minha metodologia, sabia que o momento que, a partir daquele instante, se não tivesse uma ação, era ladeira abaixo. É importante. Você tem que tomar cuidado para não gastar cartucho à toa e perder os créditos. Entendeu? E esse exemplo conta um pequeno passo para você vencer barreiras. E isso acontece a todo momento. E as causas são diferentes. Os efeitos também. Mas desde que eu conheço o passo a passo e tome as ações no momento certo, aí sim você tem as ferramentas para reverter os problemas que apareçam. Então, diante disso, vou dizer uma coisa. Imagine qual seria o resultado do meu projeto industrial se nada fosse feito. Posso dizer com 100% de certeza que seria catastrófico, principalmente pelo tipo de projeto que estou falando agora. Não é daquele que você consegue ativar uma chavezinha
e desativar assim, sem ter nenhum impacto. Ele, uma vez feito, tem que funcionar. Por isso, você precisa prever em seus projetos. Isso é só uma observaçãozinha. Quando necessário, um startup com subida de cadência controlada, de modo a garantir os ganhos de performance do projeto como um todo, ok? É um pequeno conselho. Mas no momento em que você se vê sem os recursos, você, como gestor de projeto, tem dois caminhos principais. Você tenta algumas vezes, mas se não tiver apoio, você faz o que dá, o máximo que você pode. E se der mau resultado no projeto, você se justifica com a documentação que você tem. Ou tenta, mas se não receber o apoio, procura entender o que está gerando isso e, baseados em dados e argumentos lógicos, e através de muita conversa, reuniões, procura alternativas para conseguir reverter as situações. E olha, você sabe que nessas situações provavelmente não vai receber o que pede, mas desde que seja o suficiente está bom. E aí? Qual o caminho que você escolhe? Deixa aqui nos comentários. E agora, vamos ver o que fazer para contornar o problema da falta de apoio, ou seja, qual o jeito certo de trabalhar em cada ponto detectado que falei lá acima. Primeiro, para o caso de comunicação ineficaz, é importante você conversar com as gerências impactadas e com a direção já no início do seu projeto. Depois, precisa explicar de forma clara quais os objetivos do projeto, os entregáveis, os prazos, os recursos que você precisará, além do que precisa ser feito em cada etapa do projeto. Tudo de forma clara e transparente. E se nesse meio tempo alguma demanda for solicitada como expectativa por parte das áreas impactadas, você precisa entender e deixar bem claro para todos que será feita uma análise e posteriormente marcada uma reunião para apresentar as respostas a estas demandas. Tudo bem alinhado e documentado e sem barreiras iniciais. Dessa forma, fica claro que não existe uma má vontade em se fazer as coisas. Em contrapartida, você salienta os objetivos e necessidades do projeto. Segundo, decisões estratégicas desalinhadas. Para tratar essa questão de desalinhamento de objetivos entre o projeto e a filial, você precisa, antes de tratar qualquer questões com a matriz, solicitar formalmente para a sua empresa onde você está trabalhando. Você precisa solicitar formalmente os objetivos da empresa referente àquele período e anos posteriores e comunicar a todos dentro da empresa que você vai trabalhar para colocar esses indicadores como meta em seu projeto, para alinhar as informações. Assim, e documentando tudo, você estará deixando bem claro a todos que está fortemente engajado em atingir os resultados que a empresa almeja. Terceiro, resistência a mudanças. Para trabalhar com a resistência a mudanças, ligado às inovações tecnológicas, por exemplo, é importante você fazer uma boa comunicação com todos, explicando as etapas do projeto, os ganhos da inovação, bem detalhado, as atividades que serão feitas, o porquê de cada coisa, os controles e ganhos relativos às informações que receberão e terão acesso, como utilizar as informações e ganhar tempo e dinheiro com isso, seja em não gastar ou gastar menos. Mas foque bastante neste item, tá? Para que todos conheçam o que precisa ser feito, como que eles vão ganhar. E os recursos necessários em termos de capacitação da equipe, treinamento, contratações e quais impactos ao projeto e à empresa, caso isso não ocorra. E a necessidade de deixar bem claro que as áreas precisam se aproximar para que tudo seja feito de forma a garantir que a estrutura seja montada da forma correta para garantir que esses ganhos ocorram realmente. E quarto,
não atendimento a necessidades específicas. Neste caso, e utilizando o item 3, você precisa martelar na cabeça das pessoas que para um projeto funcionar, é necessário que todos conheçam as alterações que serão realizadas, os cuidados, o que mudará, os ganhos e o modo de operação, a importância e os impactos. E demonstrando que assim como as áreas têm compromissos e necessitam se organizar, os fornecedores possuem as mesmas necessidades e que precisamos tentar manter estes compromissos e colocar todas as pessoas necessárias nesse treinamento. Importante, as pessoas que estão no treinamento também têm que ter um foco total nesse assunto, para que realmente aprendam o que precisa ser feito e o que precisa ser entendido. Obviamente, o acompanhamento, o suporte técnico e as equipes de manutenção e liderança devem acompanhar qualquer intervenção de startup por parte do fornecedor para fechar o ciclo de treinamento. Isso irá garantir mais segurança nas equipes quando os fornecedores pararem de fazer o acompanhamento ou saírem do processo, né? Se for uma forma mais clara. E esse acompanhamento do processo tornará ele muito mais robusto. Além disso, isso tudo irá gerar o quê? Uma maior motivação para fazer mais engajamento e mais união entre as equipes. E com os resultados positivos, a empresa pode crescer, gerando mais oportunidade de crescimento profissional para você e para a sua equipe. Em resumo, a falta de apoio das gerências e direções é um desafio, mas não insuperável. Pode acontecer que você não consiga resolver o problema totalmente, dependendo em que etapa que está no projeto e do tipo de falta de apoio, pelo fato do momento certo de agir ter passado, né? Isso pode acontecer. Mas sempre há formas de minimizar as questões geradoras de discussão. E ao identificar as causas, tipos, você conseguirá criar estratégias para poder transformar esse desafio em uma nova oportunidade, seja neste projeto ou seja num projeto seguinte. Então não se esqueça que a melhoria contínua deve estar enraizada em você, e assim você pode construir cada passo para o seu sucesso como gestor de projetos. E você não precisa estar sozinho nessa jornada. Eu posso te ajudar. Então me segue nas redes sociais, e lembrando que posto diariamente Reels e semanalmente vídeos mais longos voltados para profissionais que gerenciam projetos industriais e desejam ter ganhos a partir de R$10.000. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Então não se esqueça de dar o seu like e até o próximo episódio.